Mais de 2 décadas após Edward Hinks ter descoberto essa linguagem cuneiforme única, os arqueólogos lhe deram o nome de Sumério. Esse nome se baseava em escritos acadianos que faziam referência à terra da Suméria, que os estudiosos acreditavam ser o local onde a misteriosa língua se originou. Então, em 1877, no antigo sítio arqueológico de Girsu, no que hoje é o Iraque, 9 estátuas de pedra maciças foram encontradas, todas representando um rei chamado Gudea, que governou mais de 4.100 anos atrás. Em cada uma das estátuas, havia inscrições na escrita suméria, indicando aos estudiosos que essas eram as primeiras representações já encontradas de um sumério. A descoberta das estátuas de Gudea em Girsu foi a prova definitiva de que a escrita cuneiforme suméria vinha de uma civilização perdida. E o fato é que as pessoas tinham descoberto estruturas e artefatos sumérios e os atribuíram a outras civilizações. Então agora eles sabiam que havia uma civilização chamada de Suméria. Mas somente na década de 1920, quando milhares de artefatos e textos cuneiformes foram descobertos, que eles perceberam o quanto essa civilização era antiga. Em 1928, foi publicado um artigo na revista Scientific American com o subtítulo "Quem eram os antigos sumérios?" Ninguém sabe. Mas depois de quase um século coletando dados, os arqueólogos determinaram pelo menos um fato indiscutível. Os sumérios eram a civilização mais antiga já descoberta, surgindo por volta de 5.000 a.C. e anteriores a todas as outras civilizações conhecidas por pelo menos 2.500 anos. Os sumérios desapareceram completamente do mapa. Eles foram extintos como os dinossauros. E a única razão pela qual sabemos sobre eles hoje é pelo advento da arqueologia, quando fizeram escavações no Oriente Médio e encontraram evidências dos sumérios de sua arquitetura e sua escrita. Quando os arqueólogos tomaram conhecimento da civilização suméria, eles iniciaram grandes escavações no Iraque e começaram a descobrir que os sumérios foram responsáveis por muitas das inovações que mudaram o mundo, como a roda. A primeira roda de pedra de oleiro, com um eixo, foi encontrada na cidade suméria de Ur e datada de 3.129 a.C. Isso acabou levando aos primeiros veículos com rodas. A maioria das coisas que consideramos naturais foi inventada pelos sumérios. É por isso que eles são tão cruciais e importantes. Os sumérios são fundamentais para a escrita. Os sumérios são fundamentais na matemática. Foram os sumérios que inventaram o arado também. Foram eles que primeiro trabalharam com cobre e que primeiro aprenderam a fundir metais. Os sumérios também construíram algumas das primeiras estruturas piramidais conhecidas. Quando se fala dos zigurates sumérios e dos templos que eles construíram, a maior parte da construção era feita de tijolos de adobe. E grande parte deles foi desfeita pela água ou enterrada com o tempo. Mas há elementos dos templos, como as estátuas gigantes, que sobreviveram. E esses elementos são feitos de pedra e estão em condições incríveis. De acordo com os historiadores profissionais, os primeiros zigurates foram construídos por volta de 4.000 a.C., antecedendo em 1.300 anos as primeiras pirâmides de degraus do Egito. Mas talvez ainda mais impressionante seja o fato de os sumérios terem projetado essas estruturas usando um avançado sistema de contagem. Uma das primeiras civilizações a realmente se utilizar da matemática foi a dos antigos sumérios. E o mais interessante é que eles usavam a matemática em um sistema de base 60, chamado sexagesimal, em oposição ao sistema decimal de base 10 que nós usamos hoje em dia. Isso dá muito mais flexibilidade no uso dos números do que se você usasse apenas um sistema decimal. E isso levou a vários tipos de descobertas extraordinárias na matemática, na astronomia e em outras coisas também. Por exemplo, eles podiam fazer planos precisos para um grande edifício em escala para calcular quantos tijolos eram necessários. De fato, eles tinham uma abordagem muito moderna para seus problemas práticos, por exemplo, os da arquitetura e de cálculo.